Nessa análise de hoje eu quero discutir com vocês dois temas diferentes, como eu tenho feito aqui no canal de maneira recorrente, tenho discutido sempre dois temas com vocês. Em alguns assuntos eu ocupo um pouco mais de tempo, em outros são mais curtinhos, mas tenho tentado trazer todos os dias dois vídeos e cada um dos vídeos com dois temas, o que completa aí 4 temas por dia para a gente discutir, e acho que é uma quantidade boa de temas geopolíticos. Um dos temas que eu trago para a discussão é o fato de que o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, um think tank da OTAN, ou ligado à OTAN, estar participando de um evento com representantes da União Europeia, que está discutindo estratégias e saídas para o atual cenário geopolítico e geoeconômico que a gente vive. Qual é o cenário que está dado aí? Um processo de desglobalização, de formação de bolhas comerciais e geopolíticas, e o atlanticismo está refletindo sobre como manter-se forte nesse cenário, e é isso que eu vou discutir com vocês aqui nessa análise de hoje. Um dos temas será esse. O outro assunto que eu quero discutir com vocês, já pincelei ele esses dias, mas volto a tocar nesse tema, que é o fato do Elon Musk estar falando sobre ofertar internet para pessoas que estão no Irã e querem acessar a internet, e num contexto em que a internet está sendo cortada para que o governo iraniano consiga controlar os protestos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nessa análise de hoje. Logicamente que não pelo prisma do Elon Musk como um salvador da democracia, e sim com o Elon Musk como uma figura ligado ao Estado norte-americano, ao interesse de Estado norte-americano, utilizando o Starlink, que é esse projeto de satélites que está ligado assim, ó, a imagem pessoal do Elon Musk, mas é um projeto do Complexo Industrial Militar norte-americano. A gente vai discutir essa questão dentro do prisma da geopolítica. Estado norte-americano tentando fragilizar o regime político iraniano, dentro dessa perspectiva que a gente vai discutir essa questão, e não numa perspectiva do Elon Musk como um salvador da democracia no mundo, o que é mais ou menos a visão que a mídia corporativa costuma passar a respeito do Elon Musk. Como sempre, eu trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Começo discutindo a questão do evento do Atlantic Council, faço questão de sempre discutir o que esse centro de estudos traz, porque me parece que, assim como o Fórum Econômico Mundial, ele também antecipa muita coisa que vai acontecer através dos seus artigos que produz, através dos eventos que organiza. Claro, se vocês me questionarem, Thiago, tem outros think tanks, outros centros de estudos com outras linhas diferentes ligados ao atlanticismo? Existem vários. Existem inclusive think tanks ligados à OTAN que têm uma perspectiva mais conservadora, mais ligada assim, tem uma levada bastante parecida com a levada do trumpismo, mas como a linha adotada por boa parte dos setores financeiros transnacionais é essa linha mais com uma roupagem progressista, mais ligada ao projeto do grande reinício do Fórum Econômico Mundial, eu estou optando por fazer avaliações do Atlantic Council, que tem seguido essa linha mais em confluência com aquilo que o Fórum Econômico Mundial está propondo. Não à toa, muitos artigos são muito parecidos, por isso que eu estou optando por abordar esse think tank e não outro aqui no canal, mas a OTAN dispõe de muitos centros de estudos que abastecem o pessoal com informações e com estudos. Então tá, vamos entrar nas discussões, vamos entrar nas anotações, nas reflexões, e vamos discutir primeiro o tema do Atlantic Council e depois a questão do Elon Musk. Primeira anotação que eu trago é uma notícia. O Atlantic Council e membros da União Europeia irão debater princípios para nortear a bolha atlanticista. O que é a bolha atlanticista? Na incapacidade de manter a sua hegemonia sobre o mundo inteiro através de um processo de globalização e de domínio econômico e geopolítico sobre os mais variados países, e isso por causa do avanço geopolítico e econômico da China e também por causa do avanço geopolítico da Rússia, o atlanticismo está redesenhando as suas relações para conseguir, dentro de uma porção territorial menor, ter um controle maior. Por isso que a gente fala da formação de uma bolha atlanticista, e fora dessa bolha um conjunto diferente de relações. É isso que a gente tem discutido aqui no canal. Por isso que a gente fala de uma formação de uma bolha atlanticista. E dentro dessa discussão,
que está acontecendo aí entre o Atlantic Council e membros da União Europeia, serão discutidas como ferramentas as sanções, que são ferramentas há um bom tempo e devem se aprofundar ainda mais. Inclusive é ilustrativo que a preocupação central do artigo, do artigo não, mas claro, foi publicado um artigo para falar sobre esse evento, é daí que eu tirei a informação. Mas uma das preocupações centrais do artigo e do evento seja a China, e fale-se ali sobre sanções, o que significa que num futuro não muito distante, a China pode ser alvo de sanções tão pesadas quanto aquelas que a Rússia está sofrendo. Só falta um bom ensejo, que muito provavelmente será um conflito em Taiwan, e isso gerando um certo respaldo narrativo para que os países atlanticistas busquem sancionar a China. Um outro elemento que aparece nessa discussão é a questão das moedas digitais, que eu acho melhor chamar de moedas programáveis, porque aí a gente consegue entender um pouco mais o risco que essas moedas representam. A digitalização das relações é um problema? Não, na verdade não, desde que exista um uso soberano, uma soberania digital. O grande problema da digitalização da economia e de outras esferas da vida é o fato de que o Vale do Silício, que faz parte do complexo industrial militar norte-americano, as empresas de tecnologia do Vale do Silício, é que está norteando isso. A partir do momento em que toda a nossa vida depende de empresas do Vale do Silício que fazem parte do complexo industrial militar norte-americano, a gente está dependente desses setores, aí a coisa começa a ficar muito complicada. Então, as linhas que serão discutidas nesse encontro serão o papel das sanções, ou seja, o aprofundamento das sanções é uma tendência que vai continuar, me parece. O papel das moedas digitais programáveis, controladas por bancos centrais sem autonomia nenhuma. Sem autonomia nenhuma, eu digo, sem o fato dos governos soberanos poderem ter influência sobre o Banco Central, o que é um problema. O Banco Central do Brasil, ele diz respeito aos interesses do Brasil. A partir do momento em que tu torna o Banco Central autônomo em relação às decisões políticas do país, tu está entregando ele para os setores financeiros. Percam essa ideia ingênua de achar que um Banco Central autônomo diz respeito a uma independência do Banco Central para escolher os melhores caminhos para o Brasil. Claro, o pessoal usa o discurso da corrupção e outros estratagemas, mas isso é uma narrativa. Não à toa, esse movimento de fazer com que os bancos centrais sejam cada vez menos ligados aos interesses dos governos soberanos é um movimento internacional. Então isso também será discutido nesse encontro. Eu já discuti várias vezes esse assunto aqui no canal, tem muita gente que critica, diz que a autonomia do Banco Central é boa pelo prisma econômico, mas eu alerto para o risco pelo prisma geopolítico. E por quê? Porque esse lance das moedas digitais, amarrado a bancos centrais que não respondem aos governos dos países e sim a entidades financeiras transnacionais, torna a governança econômica dos países algo global, ou melhor, algo transnacional. E é aí que está o risco. Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso nessa análise de hoje. Trago mais uma reflexão para a gente, mais uma anotação que é uma reflexão para a gente discutir aqui. Então, temas centrais, sanções e moedas digitais, que são moedas digitais programáveis. Esse é o grande risco. Trago mais uma reflexão. Esse encontro discutirá formas de evitar que o Sul Global crie alternativas ao atlanticismo. Nesse artigo do Atlantic Council que fala sobre esse encontro, que está acontecendo, se eu não me engano está acontecendo agora, inclusive. Quando tiver algum saldo dessas discussões, eu trago aqui para a gente discutir aqui no canal. Quando tiver algum texto de resumo, alguma transcrição de alguma fala, eu trago para a gente discutir novamente. Aparece claro ali nesse artigo do Atlantic Council que o atlanticismo está pensando em estratégias para evitar que o Sul Global afaste-se demais da órbita econômica e geopolítica do atlanticismo. Por quê? Dado o avanço geopolítico e econômico da China, dado o avanço geopolítico da Rússia, a emergência de outras forças no Sul Global que estão colocando mais o seu interesse na mesa, está ocorrendo um recuo da hegemonia atlanticista. Então isso é o que a geopolítica tem chamado de multipolaridade. Dentro desse cenário de recuo da hegemonia atlanticista e de avanço do interesse do Sul Global, o atlanticismo está pensando em como se reformular para manter uma certa margem de controle. E dentro dessa discussão, um dos temas que é debatido é o recuo
do dólar como uma arma geopolítica. Porque o uso que os norte-americanos fizeram do dólar para sancionar a Rússia, bloqueando as suas reservas, operando para fazer com que os países não pudessem negociar com a Rússia, isso gerando crise em vários países, acabou sendo um movimento tão brusco que tornou muito evidente para muitos países, algo que os países já tinham na sua conta, aí, já tinham essa pulga atrás da orelha, que apostar demais no dólar como uma moeda de reserva é algo perigoso, porque faz com que os países estejam na mão dos Estados Unidos, que estão utilizando o dólar de uma maneira imprudente como arma geopolítica, até porque perdem espaço no cenário geopolítico. E isso está promovendo um recuo da confiança no dólar, e isso está sendo discutido pelo Atlantic Council, está sendo discutido pelo atlanticismo, que teme o avanço do yuan digital e da moeda chinesa como uma moeda de reserva, muito embora a moeda chinesa ainda nem, digamos assim, o dólar seja muito preponderante se a gente comparar com o yuan, que é a moeda da China. Trago mais uma reflexão para a gente fazer aqui. O encontro tratará da importância das moedas digitais para o domínio atlanticista. Porque, inclusive, o texto do Atlantic Council fala a respeito da importância da transparência internacional dos bancos centrais. Eles usam a expressão transparência internacional para que os bancos centrais estejam mais voltados para uma governança de fora do que para uma governança de dentro. A partir do momento que se estabelecem moedas digitais programáveis, é possível fazer com que os países só possam comercializar com certas nações, com certas empresas, com certos agentes econômicos e com outros não. Então isso que é visto como uma utilidade da moeda digital, que é o fato dela ser programável e direcionável para alguns agentes econômicos e outros não, pode servir como um cabresto digital. Estou tentando fazer essa discussão ser o mais palatável, o mais tranquila possível, tá? É um tema bastante complicado de discutir, mas tenho tentado discutir em termos claros, limpos e dentro da geopolítica, e não, já que eu sou geógrafo, e não numa perspectiva econômica. Estou discutindo o uso da moeda como uma arma dentro da geopolítica, não estou discutindo fatores ligados mais à teoria econômica. Então é essa perspectiva que eu tenho adotado aqui. Então, o uso das moedas digitais como uma espécie de cabresto digital, já que são programáveis e direcionáveis, pode ser um sistema que gradativamente vai substituir o sistema do dólar como uma arma geopolítica. Normalmente, quando esses setores discutem o recuo da confiança no dólar, eles discutem o avanço de um sistema internacional digital. Então, me parece que uma coisa pode substituir outra. Tanto é que eu já discuti aqui no canal, já fiz uma discussão, inclusive, com esse título. Uma economia digitalizada surgirá dos escombros do dólar, alguma coisa assim. Acho que cada vez mais essa hipótese é bastante plausível. E trago uma última reflexão sobre esse tema e a gente fala depois um pouquinho sobre o Elon Musk. Esse é um tema que eu estou discutindo bastante aqui com vocês, por isso que eu sempre pincelo, falo um pouquinho, saio, volto nele, porque é uma discussão importante. O encontro abordará o risco de promover uma pressão excessiva sobre os países não alinhados nem ao atlanticismo e nem à China. Então o artigo coloca isso e será um tema de discussão. Como tratar os países do sul global, acredito que estejam falando ali do sul global, já que Europa, América do Norte, tirando o México, Oceania, Japão e Coreia do Sul já têm um certo alinhamento. Só que os países latino-americanos, os países africanos e boa parte dos países asiáticos não apresentaram ainda um alinhamento muito claro. Eles estão ainda, por exemplo, como se fosse em cima do muro, um pé em cada canoa. O atlanticismo vai discutir como abordar esses países, como fazer com que eles venham para a bolha atlanticista e não migrem para a bolha do outro lado, que na verdade não é uma bolha, é a grande maioria, e não venham a aderir mais à China. Como promover esse movimento para não acabar afastando no ímpeto de atrair? Então a gente vê aqui duas bolhas que estão concorrendo. Uma bolha eurasiática sendo formada por Rússia e China, e me parece que as sanções contra a China estão no futuro não muito distante, e uma outra bolha que é a bolha atlanticista. Como vai ser essa costura, a gente ainda não sabe, é o que está em construção, tanto é que esse encontro está discutindo justamente isso. Como desenhar esse novo mundo, essa nova ordem desglobalizada, já que a gente tem assistido justamente a isso. Ou melhor, uma globalização sem um controle atlanticista,
Pode ser isso também, como alguém já comentou aí, achei bom um comentário. Vou falar um pouquinho sobre o Elon Musk nesse finalzinho. Agora é um tema mais curto, então posso deixar esse finalzinho para isso. Trago a notícia, que eu já discuti com vocês dias atrás, mas volto a tocar nesse tema aqui novamente. O Elon Musk avisou que o Irã já pode usar a internet via satélite, mas basta ter os terminais para receberem esse sinal de satélite. É aí que está o problema. Porque o problema é qual? Como levar esses terminais lá para dentro. Mas uma questão está colocada e eu acho importante essa fala do Elon Musk. Essas notícias sobre o Elon Musk falar sobre ofertar internet para as pessoas no Irã que não podem ter acesso à internet porque o governo tem uma blindagem nesse tipo de situação, o governo iraniano, para controlar a situação e não deixar a internet ser usada para piorar a situação política e social, fica claro um uso da Starlink, desse projeto Starlink, que é uma série de satélites, estão pulverizando satélites em órbita para promover uma série de movimentos militares e geopolíticos, é o uso da Starlink para ofertar internet quando governos soberanos que controlam a sua internet conseguem blindar de ataques externos utilizando as redes principais. Aí o que a gente pensa aí? É um uso da Starlink para fazer revoluções coloridas, para promover bagunça em outros países. Qual é o movimento normal que os governos promovem? Começa a bagunça financiada, bancada, estimulada por interesses estrangeiros. Para evitar que as internets sirvam para comunicação, para aumentar a bagunça, os governos cortam a internet ou cortam certos aplicativos. E aí qual é o projeto da Starlink? É o projeto do Elon Musk, que na verdade é um projeto do Complexo Industrial Militar Norte-Americano, só com a face do Elon Musk como se fosse um logotipo humano. É utilizar essa constelação de satélites para manter a internet, para fazer um uso estratégico disso, para manter a bagunça política. Então está revelado aí mais um dos possíveis usos do projeto Starlink. Tem vários artigos dizendo que é impossível fazer, que não vai acontecer, mas eu acho que no ímpeto de dizer que isso não vai acontecer, eles estão revelando qual é um dos intuitos do projeto Starlink. Isso além de facilitar comunicação para uma guerra por drones e essas guerras tecnológicas aí. Trago mais uma notícia. Forças norte-americanas na região do Oriente Médio falaram sobre usar drones para lançar os terminais em terra do Starlink dentro do Irã. Repito, forças norte-americanas na região do Oriente Médio falaram sobre a possibilidade de usar drones para lançar terminais dentro do Irã e a partir daí a internet poder ser acessada. O grande problema é que isso seria um ato de guerra. Tu usa drones, atira terminais dentro do Irã, começa a ofertar a internet para o povo iraniano, eu não preciso nem dizer que isso aqui é uma violação da soberania iraniana. Forças internacionais arremessando coisas dentro do Irã para fazer isso significa um ataque cibernético na prática. Então, a guerra cibernética, ela já faz parte de um processo de guerra, isso já é discutido como guerra, a OTAN já discute isso como guerra. Então, o fato da OTAN já discutir e já ter normatizado isso como uma guerra informacional dentro do campo da guerra, contra qualquer ataque cibernético e ligado a essa guerra informacional que for promovido contra estruturas da OTAN, é como se fosse um ataque à OTAN. Então, significa que a recíproca também é verdadeira, a OTAN tem que considerar isso. Que movimentos desse tipo também representam um ataque à soberania dos Estados, ela própria precisa entender essa contradição. Então é por isso que está se botando na balança essa questão. Trago mais uma reflexão aqui, para a gente encerrar a discussão. Os terminais da Starlink servem para poucas pessoas acessarem a internet, o que significa que servirá para operações táticas, para lideranças, para o cara que recebe as informações para repassar para um grupo maior. Então são operações táticas. O Irã ele tem uma boa blindagem, ele tem um bom sistema de soberania digital, que é um tema que eu sempre falo aqui nos temas de geopolítica, e que o Brasil precisa pensar num sistema de soberania digital. E não estou falando só de ataques cibernéticos à infraestrutura, a usinas de eletricidade, não estou falando nem isso. Não estou nem falando da internet das coisas e da possibilidade de ataques a estruturas que promovem danos. Eu estou falando de blindar também a saúde mental das pessoas, porque as redes, a guerra informacional e a guerra cognitiva já está em plena marcha. Pensar na soberania digital é blindar o povo de um país
de ataques informacionais e de guerra cognitiva feita contra o povo dos países. Quanto mais tarde se pensar nisso, mais vai se demorar para blindar os povos de ataques estrangeiros. E a gente já vê que vários países estão, o Brasil é um deles, inclusive, a população está tendo seu cérebro, uma parte considerável, esses ataques estão fazendo uma parte considerável da sociedade ter o seu cérebro virando um mingau. Eu preciso tomar cuidado com isso. Até estava tentando escolher palavra, mas no final vai de qualquer jeito mesmo, porque é justamente isso que eu penso. Então eu preciso tomar cuidado. Quando a gente tenta conversar com as pessoas e vê toda essa agressividade, não escuta ninguém, já que ataca, já estamos num processo muito complicado. E a internet foi usada extensamente em vários países para fazer todo tipo de bagunça. Olha o que foram as primaveras árabes, por exemplo. Dito isso, paro por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Pode apoiar através do Apoia-se, que é uma plataforma digital que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição, mas eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix também está na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas eu te digo também, é uma chave de e-mail e é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês, sempre agradecendo as pessoas que contribuem e mantêm esse trabalho diário funcionando. Tchau.